Você diga amém. Vamos dizer em canto: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo, Jesus, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu acredito, eu andava acredito, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, você me concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não devo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transformar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Amém? Então vamos assentar. As crianças vão louvar agora. Já está com cinto. O senhor está aí? A paz da igreja.
Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Dê uma salva de palmas, amém? E eu quero dizer nessa manhã que para mim e a sua vida a vitória chegou, amém? Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor.
paz do Senhor para a igreja. E bateu e desceu. A paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Devemos dar um glória bem forte para aquele que é digno de receber a oração, a nossa sinceridade nessa manhã. Senhor, nós não somos nada sem a sua presença. Se não fosse Deus da oportunidade ao povo da terra, isso aqui não existia. Então, cada dia que passa, nós temos que dar glória, louvar o Senhor por vontade, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Temos que ter atitude. Qual é a atitude do cristão? É louvar o Senhor e não se envergonhar lá fora que você é um servo de Deus. Dizer para o Senhor: eu estou aqui, ainda que você bote a sua cara e você bote o seu rosto. Você ouvinte que está ouvindo essa rádio, abra seu coração nessa manhã para aceitar um louvor de coração dos varões e vamos louvar e adorar o Senhor. É muito gostoso. Mas antes de louvar o hino 525, o irmão vai deixar uma mensagem para todos nessa manhã. Amém? Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém? João, capítulo 1, do 1 ao 5, versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Amém? Contra ela. Amém? A profissão da igreja, 523 da água. Não, 525, perdão. Aleluia. Já refus agora é eterno. Senhor meu Deus, Senhor maravilhado, contempla essa criação, a terra e o mar, e o céu estrelado, e vem falar da tua perfeição.
Glória. Glória, glória. Vamos agora se aproveitar para a gente ir para a escola bíblica dominical. Amém? Vamos ficar de pé nesse exato momento. Pedir ao Senhor que possa nos ajudar. As crianças sofrem, né? Aleluia. Nós vamos aprender sobre os objetivos, compreender razões da autoridade plena de Cristo. Vamos entender a autoridade de Cristo como líder da igreja e conscientizar-se da necessidade de submissão a Cristo pela fé, como nós vamos. A lição hoje é sobre a autoridade suprema de Cristo. Aleluia. Nosso abençoado Milton começa agora. Aleluia. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Lição 3. Autoridade suprema de Cristo. Filipenses 2, 5, 11. Amém? Autoridade suprema de Cristo. Bom, passou as coisas, eu posso subir. Aleluia. Glória, 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 Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa estar dando direção, entendimento, sabedoria no momento dessa lição aqui, né, que vai ser ministrada pelos nossos pastores, feita a leitura por mim, né? Eu agradeço essa oportunidade. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Oh glória, aleluia, Senhor. E na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Timóteo 2,5, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória. Aleluia. Amém? Texto áudio. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9, 10. Amém? Autoridade plena de Cristo. A lealdade dos cristãos é devida somente a Jesus Cristo, não a credos, tradições e instituições religiosas,
uma vez que, por meio dele, manifestam-se a vontade salvadora de Deus, o meio divino para a restauração do pecado e as diretrizes para a existência da igreja, seu corpo. Amém? 1.1 Sua deidade. No texto bíblico básico, Paulo descreve Jesus em forma de Deus, isto é, como Deus eterno e não apenas como semelhança ou manifestação divina. Essa mesma ideia aparece no prólogo do Evangelho de João, que afirma a divindade de Cristo, o princípio criador. Precisamos reconhecer a divindade de Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, pois Ele é e tem tudo o que precisamos para um relacionamento espiritual sadio com Deus. A divindade de Cristo pode ser afirmada a partir dos seguintes tópicos: Jesus, Filho de Deus. Os evangelhos narram que o Pai concedeu ao Filho unigênito a sua autoridade, o qual, alicerçado nesse poder, cumpre a sua missão redentora. Dessa maneira, a obra da salvação foi realizada em perfeita consonância com a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em todos os seus desdobramentos, por causa da natureza sem pecado e perfeita de Cristo. Amém? Na cruz, assume um papel sacerdotal, tornando-se o mediador entre Deus e os homens. O texto bíblico básico faz referência à condição essencial para o sacrifício. Oh, glória! Deus assume a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A presença e a obra de Deus homem na terra são um dom, uma visitação divina, e Ele é o presente de Deus para a humanidade. Voice Central Gospel 1.2 Poderoso na palavra. Jesus demonstrava total domínio da expressão oral ao ministrar a palavra no seu dia a dia, sendo reconhecido como autoridade nas muitas vezes em que se propunha a ensinar ao povo o caminho da salvação. Isso significa que a sua palavra era verdadeira e fiel e produzia o feito que se propunha. Pessoal, porque aqui fala assim, poderoso na palavra. Por que poderoso na palavra? 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 Porque Jesus era verdadeiro. A palavra, ele não precisava de pegar aqueles, vamos dizer assim, que estava escrito naqueles pergaminhos, né, que falam, não sei se é pergaminhos, o que estava escrito, que era ensinado na sinagoga pelos fariseus e profetas. Ele não, o dom vinha dele mesmo, a palavra vinha dele mesmo. Então ele era verdadeiro, era por isso, ele era o pão da vida. Jesus Cristo era o pão da vida. Então ele não tinha necessidade de buscar ensinamento, porque o dom vinha de Deus para ele, porque ele era o Deus na terra. Então, se Deus enviou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ele tinha que ser verdadeiro. Era simplesmente por isso. Amém? A palavra, continuando aqui, 1.2, poderosa palavra. A palavra do Filho de Deus deixava adversários boquiabertos e, às vezes, enfurecidos. Por que eles ficavam enfurecidos? Porque o dom vinha de Deus. Então ele não precisava de pegar nada. Ele parava nas ruas, montes, nas sinagogas e ensinava de tal forma que eles ficavam emborrecendo com aquilo ali. Eles ficavam ali
sem entender por que vinha aquele dom, sem que ele estava lendo as palavras, né? Não vinha dele mesmo. Então é por isso que ele tinha essa poderosa palavra. Amém? Os outros ficavam tímidos e receosos ao ouvi-la. A maioria, entretanto, sequer conseguia entendê-la. Por isso, Jesus preocupava-se com as reações dos seus ouvintes, quando lhes impunha a palavra com autoridade do Filho de Deus, poderoso em obras. 1.3. No Evangelho de Lucas, um discípulo chamado Cleopas apresenta uma bela descrição de Jesus: profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Tal reconhecimento era geral. Desse modo, percebemos que o Senhor revelava a sua autoridade divina por meio de suas ações de pregar, curar e perdoar. É difícil, né? A gente perdoa, não vou nem dizer curar, mas perdoar é difícil, né? Fica esse ponto de 7:1. Deixa eu pegar aqui, né? Alguém pode estar lendo João 7, 31. Não é Jó não, pastor? É João, né? João capítulo 7, 31, 40. Alguém pode ler? João 7, versículo 31, 40. Amém? João 7, 31, 40. João 7, 31, 40. João 7. Eu vou ler aqui então, amém? E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para prenderem. Até o 40. Vou ler o 40 aqui. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Amém? Atos. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Amém. Atos 2, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, Aleluia. prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Amém. Então aqui ele está mostrando a obra. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós,
como vós mesmo bem sabeis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando aqui. 1.3, poderoso em obras. Amém? No Evangelho de... Vou ler novamente aqui. No Evangelho de Lucas, um discípulo chamado Cleopas apresenta uma bela descrição de Jesus. Profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19. Tal reconhecimento era geral, onde a gente acabamos de ler agora, né? E Atos também. Desse modo, percebemos que o Senhor revela a sua autoridade divina por meio de suas ações de pregar e curar e perdoar. Amém? 3.1. O anúncio do reino. Uma das principais razões de seu envio ao mundo pelo Pai foi para realizar a missão de pregar o arrependimento e de anunciar a presença efetiva do reino de Deus na terra. Amém? Não está escrito aqui na terra, mas Jesus Cristo era a presença do reino de Deus na terra. Isto é, a salvação trazida em sua missão como Messias. Nesses dois pontos encontra-se os rudimentos da doutrina de Cristo. Amém? 3.2 Ato de curar. O Filho de Deus recebeu do Pai a autoridade plena para curar lunáticos, paralíticos, cegos e enfermos em geral, sem exceção. O ministério de curar exercido por Jesus serviu como uma demonstração do poder libertador de Deus aos pobres e oprimidos, além de evidenciar sua enorme compaixão. Por outro lado, Jesus também mostra a sua autoridade quando deixa de curar alguns por causa da incredulidade. Então, Jesus Cristo, eu acredito que Jesus Cristo chegava perto das pessoas que estavam enfermas e falava: você tem fé em mim? E se a pessoa ficasse, eu acredito que se a pessoa ficasse quieta, ele nem ia deixar agir. Mas se a pessoa falasse para ele: não, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a pessoa era curada na hora. Não era curado. É a mesma coisa hoje. Jesus Cristo, ele bate na porta de todos, mas se você não abrir a porta para ele, ele não vai entrar. Eu não curou todo mundo, né? Exatamente. Sabe por que ele não curou todo mundo? Porque é da mesma forma hoje. Quando eu não vim à igreja, eu vou fazer 4 anos agora em setembro, que eu botei o meu primeiro pé aqui dentro. 4 anos. Como é que passa rápido? Eu estava igual Moisés. Estava igual Moisés, no deserto, vagando. Ficava dando volta ali no deserto, ali até achar a terra prometida. Mas um belo dia, uma lâmpada mudou a minha vida. Uma lâmpada mudou a minha vida. Eu passei para pegar uma escada aqui, o pastor sentado ali. Não esqueço mais. Ó, pastor, você pode vir à noite? Tipo assim, ele... Já viu? Assim, eu não é que o pastor seja, mas já viu quando um bichinho de estimação fala assim: poxa, me dá um pouquinho de água? Foi o que o pastor fez, ele olhou para mim: você pode vir à noite? Estou até hoje. E ó, eu vou ser sincero, eu não tinha coragem. Eu via minha mãe aqui, eu passava do outro lado lá. Tá vendo a barraca lá? Eu passava bem pelo canto do muro, com um pãozinho escondido ainda, para ninguém ver, para não entrar na igreja. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai nas tuas fraquezas. Aí ele fala assim: vai não, você vai passar vergonha lá dentro. Vai não, você vai passar vergonha. Se você for para lá, você vai ser envergonhado. Então hoje, eu não me sinto envergonhado de estar aqui dentro. Pelo contrário, eu me sinto como se eu tivesse vencido, né? Às vezes você está em casa, você fala assim: hoje eu não vou não. Aí te dá aquela preguiça: não vou não, o que eu vou fazer lá? Aí fica aquele negócio no teu subconsciente:
Não vai não, não vai não, vai não. Aí quando você vem, quando você sai daqui, a tua vitória é maior do que você estava antes. Amém? Continuando aqui, né? 1.3.3 ato de expulsar demônios. Um dos aspectos primordiais da autoridade de Jesus foi suprimir o poder de Satanás, razão pela qual Cristo despojou e destituiu regularmente o reino satânico. Assim, uma das atividades mais compassivas do Senhor era libertar as pessoas das possessões demoníacas. Então, eu quando entrei na igreja, eu vi uma pessoa manifestar. Tinha uma irmã que manifestava muito, e eu ficava lá do outro lado da parede, lá escondido ali, assim mesmo. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Eu ficava assim. Aí um belo dia, uma outra irmã teve uma manifestação. Aí o pastor falou assim: segura ela. Aí eu não sabia, né? Aí eu fui e agarrei no braço, como quis dizer, agora eu te tiro. Sabe o que aconteceu? O pescoço estava aqui, a cabeça estava aqui. Aqui o pescoço fez para trás e falou assim: eu te odeio. Do jeito que eu falei. Mas falou de uma tal forma tão convincente, que quem estava lá do outro lado botou a cabeça do lado de fora aqui, achando que era alguma briga. Mas não era. Era o inimigo que usou determinada pessoa para falar isso para mim. Aí eu fiquei pensando: Senhor, por que tu falou isso para mim, que me odeia tanto? Será que eu fiz uma coisa de errado para esse inimigo falar isso para mim? Mas não, porque eu estava aqui dentro. Sendo que há uns anos atrás, essa mesma pessoa, eu não tinha entendimento, e essa pessoa veio numa viagem. E eu fui, perguntei para a pessoa assim, estava deitada no sofá, chegou cansada. Eu falei: por que você não me chamou para te buscar na rodoviária? Essa pessoa virou para mim e falou assim: eu não gosto de você, eu te odeio, eu prefiro a outra do que você. Só que eu não tinha entendimento, porque eu não era da igreja. Cheguei, subi a minha casa, sentei no sofá e comecei a chorar. Eu falei: poxa, como é que pode uma pessoa que me botou no mundo falar um troço desse para mim? Só que eu não tinha o entendimento suficiente. Quando teve essa manifestação na igreja, aquelas mesmas palavras que estavam sendo faladas lá, foi falado aqui. Aí que a minha ficha, né, vamos dizer, hoje, no dia de hoje, caiu. Por que caiu? Porque eu vi que aquela situação era obra já do inimigo, sabendo que lá na frente eu estaria aqui hoje. Quem diria hoje eu não estou administrando da forma que eu queria, mas eu estou trazendo aqui uma escola dominical, onde o meu pastor me dá a oportunidade de falar. E através dessa oportunidade de falar, é como se você estivesse botando para fora o que você guarda. Botando para fora o que você guarda, né? Toda palavra que entra pela sua boca, ela vai embora. Mas toda palavra que sai de dentro de você e vai para fora, né, vem do dom de Deus. Vem porque Deus está te mostrando o caminho certo. Peleja, aflições, eu vou dizer, tudo isso você vai ter, eu vou ter, mas isso faz parte da terra, porque a nossa carne, né, como eu já tinha dito, ela já está morta. Essa carne aqui, se você arrancar um pedacinho dela aqui e deixar aqui em pé, um dia, não digo nem um dia, mas meia hora depois ela vai começar a borbulhar. E o seu espírito não vai borbulhar. O seu espírito cada vez mais vai ficar em luz. Então, quando eu vi isso acontecer aqui, eu falei: Senhor, agora eu entendi por que isso aconteceu, né? E hoje eu estou aqui, vou fazer 4 anos, vou fazer 2 anos de batizado. Então, olha como é que as coisas são.
Como é que as coisas é? Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu vou continuar aqui, se deixar eu falar, eu vou falar até amanhã. É verdade. Então vamos lá. 1.3.4. Atos de perdoar. No exercício de sua autoridade como Filho de Deus, o Messias, além de curar as enfermidades humanas, também realizou a remissão de pecados, nos casos em que o doente exerce a fé em seu nome. Tais promessas permanecem legítimas, pois Deus perdoa-nos em razão do sacrifício perfeito e justo de Jesus. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Seu próprio filho. Então, Jesus era o seu próprio filho. Amém? Então, o ato de perdoar, né, isso está dentro de cada um, e Deus conhece o coração de cada um. E só Deus sabe se você perdoou realmente ou não a determinado ato ou determinada pessoa. Só quem sabe é Deus, porque só Deus conhece o coração de cada um que está aqui dentro. Amém? 2. Autoridade para liderar a igreja. Ruth, abençoada Ruth, para capítulo 2 aqui da nossa lição aqui, autoridade para liderar a igreja. Amém? Amém. 2. Autoridade para liderar a igreja. Ao concretizar a salvação pela morte na cruz e posterior ressurreição, Jesus Cristo foi por Deus constituído líder para a sua igreja. Sua liderança legitima-se por intermédio dos seguintes tópicos: Jesus, o Senhor da igreja. Tópico 2.1. Jesus é um Senhor longânime para os salvos. Esse é um dos aspectos mais importantes da autoridade exercida pelo Filho de Deus. De fato, os salvos pertencem a Ele e estão sob o seu cuidado pessoal, por meio do Espírito Santo. Os salvos são capazes de entronizar Jesus como Senhor. E da mesma forma, promovem o seu senhorio pela mensagem pregada. 2.2. Exaltada a condição de príncipe e salvador. Em João 17.5, lemos sobre a posição exaltada de Cristo antes da criação do mundo. Ao assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou autolimitar-se em termos de seus atributos divinos e privilégios celestiais. Assim, pôde realizar a obra da expiação na cruz, assemelhando-se ao homem, representando-o a Deus, junto a Deus, em busca de sua justificação e redenção. Em sua exaltação, o Senhor é o cabeça de todas as atividades da igreja, a qual deixa sólidas orientações pelo Espírito Santo acerca de como deve continuar a obra da salvação. A ressurreição e a ascensão de Cristo tornam-se preparatórios para a ascensão aos salvos da dádiva do Espírito Santo e seus respectivos dons, por intermédio das quais o cristão aperfeiçoa a salvação concedida. 3. Submissão à autoridade de Cristo. Na condição de Quírios, Jesus foi honrado e coroado por Deus. Submissão à autoridade de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Ele que nos orienta a acreditar. De alguma forma de ensinar essa parte aí, sem isso. Segunda Pedro 3.
Segunda Pedro 2, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas alonga-me para conosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham arrepender-se. 15. Entende por salvação, longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. As promessas divinas, né? A gente quer. Deus nos promete bênçãos, tudo de bom. Deus nos promete. Nós pedimos, né? Às vezes não vem na hora que a gente quer. Pode ser hoje, amanhã, né? Mas a promessa de Deus não falha. As suas promessas são certas, divinas, verdadeiras.